Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma gravação de mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a respeito da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 3, a lição do segundo trimestre. O tema da nossa lição é a Igreja Eleita. A lição de hoje é a lição de número 3, tá bom? Convido aos irmãos que têm a sua lição, e você que não tem, pode estar pegando a sua Bíblia e nos acompanhando. O tema dessa lição é eleição e predestinação. Um tema muito importante de ser estudado, né? Tema esse que já foi tema de muitos debates, mas se faz necessário a gente sempre estar revendo esses temas e aprendendo um pouco mais. O texto áudio está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 4 e 5, que diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o nosso texto áudio. A verdade bíblica em prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus nos elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, você que está sem a sua lição, está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 até o 12. Gostaria que você também pegasse a sua Bíblia para acompanhar, diz assim, versículo 4 diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então está aqui a leitura bíblica em classe. Os objetivos específicos desta lição: primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo. Terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, os objetivos aqui nós iremos observar um a um daqui um pouco. Vamos então para a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. A nossa abordagem é dentro da visão pentecostal. Nós vamos daqui um pouco vendo algumas diferenças relacionadas a essas doutrinas. Então, essas doutrinas, a primeira observação que nós fazemos: qual a importância de você estar lendo, ouvindo e pesquisando sobre esses dois termos,
é porque elas fazem parte do plano salvífico de Cristo, né? Se você quer compreender um pouco mais a respeito da salvação humana, você precisa conhecer um pouco sobre esses termos. Primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Amados, eu estou aqui, estava observando o interlinear grego, né? E o termo que está no versículo 4, que é usado no versículo 4, é escolha. Então o termo grego aqui é exelexato. Exelexato. No original grego, né? Isso você encontra no interlinear bíblico do Novo Testamento. Vamos em frente. Então, só para colocar aos irmãos com relação ao termo descrito na palavra de Deus. Falando um pouquinho sobre a eleição divina. Se nós então pararmos e observarmos que o termo eleição é uma escolha, e quando você pensa em escolha, você escolhe um em detrimento ao outro, isso levando em conta que Deus elegeu para a salvação um grupo de pessoas, fica um pouquinho, às vezes, difícil de compreender o caráter do amor de Deus, a bondade de Deus e o fato de nós entendermos, lermos e sabermos pela palavra de Deus que a essência de Deus é amor, e de repente você se deparar com um termo, com um texto que diz que Deus escolheu um grupo de pessoas e os salvou, e outro deixou, né? Escolheu um grupo de pessoas em detrimento ao outro. Um grupo de pessoas será salvo, ou é salvo, e o outro não. Como ficaria aí? Parece que mancharia a bondade de Deus, o caráter de Deus, o próprio Deus em todo o seu ser. Mas como é que a gente entende isso? Por que é um grupo eleito? Não são todos eleitos. Não é a humanidade toda, não é a humanidade toda eleita em Deus. Porque a eleição divina que nós ensinamos, que nós pregamos, é a eleição condicional, ou seja, a eleição de todo cristão, ela está condicionada a arrependimento e fé, né? Então Deus, de antemão, Ele sabe quem é que responde positivamente à pregação do Evangelho, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. E os que aceitaram a pregação do Evangelho, que se arrependeram, né, que creram, estes são os eleitos. E o resto do povo, né, e outro grupo? Outro grupo é aquele que também, tendo a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não creram, esses são os grupos, este é o grupo dos não eleitos, dos perdidos, daqueles que irão para a condenação eterna. Então Deus não foi em nenhum momento injusto quando Ele elegeu um grupo de pessoas para a salvação, porque a oportunidade de ser salvo foi dada a todos, né? Mas essa salvação ela está condicionada ao ato do arrependimento e fé. E ainda mais um termo que nós vamos estudar nessa lição, que é a perseverança do cristão. Então, diferente do que prega a doutrina dos calvinistas, eles pregam a eleição incondicional, onde Deus escolheu e elegeu as pessoas através de um ato soberano, né? E escolheu a quem ele quis, e em detrimento ao outro. Esse posicionamento do calvinismo, nós não entendemos assim, não aceitamos ele, porque isso deixaria Deus em uma condição
difícil quando nós falarmos em bondade de Deus. Não, Deus deu oportunidade a todos os homens. Os eleitos são aqueles que respondem a essa oportunidade dada, né? Então, o calvinismo prega a eleição incondicional, né? Deus escolheu um em detrimento ao outro. Deus elegeu um em detrimento ao outro. Nós pregamos a eleição também com base na soberania de Deus. Por que com base na soberania de Deus? Porque Deus é soberano nas suas escolhas e Deus não é obrigado a salvar ninguém. Ele salvou porque Ele quis salvar. Ele salvou porque Ele amou e ama. Ele salvou e deu seu Filho morrer na cruz do Calvário porque Ele ama a humanidade. Mas Ele não é obrigado a fazer. Mas Ele faz, segundo já diz o texto que nós lemos, conforme o beneplácito da sua vontade, a sua soberania que está em questão. Mas a sua bondade faz com que Ele ofereça a oportunidade a todos. São eleitos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Então essa é a diferença da doutrina calvinista. Nós pregamos a eleição condicional. Ela depende de uma cooperação humana. E antes de que você fique pensativo dessa cooperação humana, o que é que o homem pode fazer para se salvar? Mas a salvação não é pelas obras, é verdade. A salvação não é pelas obras, né? A salvação é pelos méritos de Cristo. Mas qual é a cooperação humana nesse sentido? É o posicionamento em crer em Jesus. É a resposta de fé. Então você não pode dizer que nós estamos pregando uma salvação pelas obras, porque fé e obras na Bíblia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é fé, a outra coisa é obras, né? Então essa é a diferença. Quando nós olhamos aqui, já agora voltando para o texto, né, o que o comentarista coloca, né, ele já faz uma aplicação do termo eleição. Então ele já coloca aqui, nós já lemos que ele diz que dá uma ideia de escolha, né? E nós lemos no termo grego que o termo, pelo menos no novo interlinear bíblico, está já como escolha, né? Então nós já lemos isso para os irmãos. Ele coloca assim, em primeiro lugar, né? Em quem fomos escolhidos? Nós somos escolhidos em Cristo. Porque a eleição, ela é um assunto do Antigo Testamento, certo? A eleição é um assunto do Antigo Testamento. Porque, eu vou até ler aqui para os irmãos, a eleição ela é um assunto que já vem desde o Antigo Testamento. O principal termo no Antigo Testamento, ou verbo, né, é barrar. Então, nós entendemos que já desde o Antigo Testamento, Deus trata a questão da eleição, da escolha. Pois veja bem, ele escolheu um homem, uma família, uma nação. Abraão, seu filho Isaque, seus descendentes e a nação dos judeus. Aí vem a escolha, o Cristo que é apresentado na Bíblia, ele é apresentado como eleito também. Se você continuar a leitura a respeito do termo, você vai encontrar que o Senhor Jesus Cristo, ele é o eleito de Deus, tá certo? O Senhor Jesus Cristo foi o escolhido. E em Cristo nós somos eleitos. Então, por isso que o termo vai dizer aqui na nossa lição, que a pergunta é: em quem fomos escolhidos? Nós somos escolhidos em Cristo, porque primeiro Cristo foi o escolhido por Deus para, em Cristo, eleger um grupo de pessoas. Então, nós dissemos assim: Deus, entre as nações, escolheu um homem, aí uma família, uma nação, os judeus. Depois nós vemos que o Senhor Deus escolheu a Cristo. E em Cristo, ele tomou de judeus e gentios, isso está no capítulo 2 de Efésios, é um assunto que será estudado para frente, com certeza. Então, desses dois povos, ele fez um povo, que é a igreja. Então, nós somos eleitos em Cristo.
de sorte que não há eleição fora de Cristo. Eu só posso dizer que sou eleito se eu estou em Cristo. Se eu não respondi positivamente à fé, à oferta da salvação, eu não sou eleito. Então o termo eleição já é um assunto tratado no Antigo Testamento. Então tem muitas passagens que falam a respeito disso. Nós não vamos ler agora para não ficar muito extensa esta aula. Segundo, em que tempo nós somos escolhidos, né? Quando que nós somos escolhidos? Em que momento? Então o texto também já fala, né? Nós somos escolhidos antes da fundação, né, do mundo. Antes da fundação do mundo foi o tempo que nós somos escolhidos. A Bíblia também diz que nós somos escolhidos na plenitude dos tempos, né? Então vejam, Paulo falou aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Na revelação do apóstolo João, em Apocalipse 13 e verso 8, ele usa o termo desde a fundação do mundo. Nós somos eleitos desde a fundação do mundo. Terceiro, Paulo fala, nos Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos. João 15:16 também fala na plenitude dos tempos. Então esse foi o tempo da nossa eleição. Ou seja, antes de você nascer, antes do mundo existir, você já era um eleito, você já era um escolhido. Então, logo a ideia errônea que existe no meio pentecostal, quando se prega a palavra, se faz o apelo, na oração a gente observa que é comum os pregadores dizer: Deus, escreve o nome dele no livro da vida. É um hábito, faz parte da cultura assembleiana. Mas, se nós olharmos biblicamente, o nome dessa pessoa que está respondendo positivamente à fé já estava lá. Quando as pessoas se afastam da igreja e elas voltam, a oração novamente que se ouve é: Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Mas o nome dele já estava lá, né? Então, olhando biblicamente, claro que isso faz parte de uma cultura. Você que me ouve pode não aceitar isso, né? Porque a gente passou muito tempo ouvindo assim, né? Passou muito tempo ouvindo assim. Mas faz parte aí da cultura pentecostal. Porém, a Bíblia está deixando muito clara que o nome do eleito já estava lá. A Bíblia deixa muito claro que o nome do eleito jamais será riscado do livro da vida. Isso nós podemos também aprender no Apocalipse, tá certo? Então aqui a gente tem que ser muito claro, bíblico, né? Nós não podemos de maneira nenhuma cometer equívocos ou falar aquilo que a Bíblia não está falando, tá certo? Alguém pode dizer, mas uma pessoa pode perder a salvação? Esse é um outro assunto que eu creio que nós trataremos em outras aulas. Então fica aí já atento para você continuar acompanhando as aulas. Se estiver na lição, nós iremos tratar desse assunto. Terceiro lugar, qual a finalidade dessa eleição? A finalidade é para que sejamos santos, irrepreensíveis, né? Aí diz aqui o texto, né? O editor da Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Como nós já comentamos, né? A nossa declaração de fé também vai falar dessa forma, né? Claro, esse é um assunto bíblico, né, irrefutável. Só existe eleição em Cristo, porque nós somos escolhidos e eleitos nele. Porque primeiro Deus escolheu a ele. Né? Nós deixamos claro que Cristo é o escolhido de Deus. Né? E Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, primeiro foi escolhido. E nele nós somos escolhidos então, ou separados,
ou eleitos. Segundo ponto, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Logo cai por terra um outro pensamento calvinista, onde eles ensinam que a expiação é limitada. Então, um dos pontos do calvinista é ensinar que a expiação é limitada. Cristo morreu só pelos eleitos, né? Mas a Bíblia não diz isso. Se nós olharmos o que disse o apóstolo João, vamos ler o que diz lá em 1 João, nós veremos que a Bíblia não fala isso que ensinam os calvinistas. Capítulo 2, versículo 2 da primeira epístola de João. Então, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, assim: Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja bem que João está falando aqui da expiação. João está falando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz que Cristo, que a expiação, que a morte de Cristo é por todos. Cristo morreu por todos. Paulo falou a Timóteo, também no capítulo 2, 1 Timóteo 2, e versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Então, essa ideia do calvinismo, da expiação limitada, ela cai por terra quando nós olhamos os textos bíblicos que ensinam totalmente diferente. A expiação de Cristo é pelo mundo todo, porém, ela é eficaz na vida daquele que se arrepende e crê na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Então, irmãos, como disse já o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, e versículo 13, ele diz assim: Em quem também vós estáis, depois que primeiro ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, segundo, tendo nele também crido, e fostes selado pelo Espírito Santo da promessa. Então veja que o que nós estamos falando aqui, a eficácia desta eleição, ela se torna uma realidade na vida da pessoa. Você é escolhido, você que está me ouvindo, é um escolhido, é um eleito antes da fundação do mundo. Mas a eficácia desta realidade, porque mesmo sendo escolhido antes da fundação do mundo, por Deus ter presciência, por Deus saber das coisas por antecipação, você é descendente de Adão, né? Nós nascemos em pecados. Davi diz que fomos concebidos em pecado. Paulo ensinou aos romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas, nesta condição de mortos, de caídos, Paulo vem ensinar que o nosso posicionamento agora em Cristo, ele se dá depois de primeiro ouvir o evangelho da nossa salvação e crer nele, né? Tendo também crido. Naturalmente que a questão do arrependimento nós veremos em outros textos, não vou abrir aqui agora, que era o assunto que nós estamos, o momento que nós estamos comentando a respeito do crer, né? Então, quando é que a salvação ou esta eleição se torna uma realidade em você, apesar de você ter sido escrito, teu nome já está no livro da vida, mas ela se torna uma realidade na tua vida porque você é descendente de Adão, você estava morto para com Deus, isso está muito claro também em Efésios, mas ele nos vivificou. E ela se torna uma realidade depois de você ouvir o Evangelho. Está claro aqui, né? Depois de ter ouvido o Evangelho e ter crido nele. E também ser selado com o Espírito Santo da promessa.
se torna então uma realidade em você. A eleição é uma realidade na tua vida depois deste momento, do momento da pregação, de ouvir a palavra de Deus. Vida santa e irrepreensível. Terceiro ponto. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Verso 1, capítulo 1, versículo 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego raios, santo significa separado do pecado. 1 Pedro 1,15 e 16, o adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação. Isso é o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus, né? Então veja bem, a eleição também compreende esta finalidade, a finalidade da separação. Então, santo, a palavra santo, implica em dizer separado. Quando alguém ou algo é escolhido, dentre outros, aquilo que você escolhe, você automaticamente separa. Se você não separar de lugar, pelo menos você marca. Não é isso que você faz? Você vai e faz a escolha de alguns objetos, ou você separa de lugar, ou você, deixando no mesmo lugar, você marca. Você faz um selo. Foi só isso que nós acabamos de ler no versículo 13 de Efésios, né? Capítulo 1, versículo 13 de Efésios, quando Paulo disse que a nossa posição em Cristo, a posição dos eleitos agora, é a posição de alguém que foi também marcado, selado para o dia da redenção. Veja que isso é muito interessante, muito importante nós observarmos, né, esses textos maravilhosos, né? Então veja bem, o eleito ele é marcado, ele é selado. Então um santo aqui, ele está falando de uma separação. O eleito é separado. É por isso que o cristão ele tem que viver de outra forma. Isso nós já vamos ver no próximo ponto. O ponto 4 fala da nova vida do eleito. A nova vida do eleito é a nova vida daquele que foi separado. Ele foi separado de um meio, né? De uma cultura, pelo menos, mesmo que vivemos aqui junto, nesse mundo de pessoas que cometem todo tipo de pecado, o cristão foi separado, foi eleito, né? O cristão foi marcado com o Espírito Santo da promessa. Ele foi regenerado para que ele possa andar em novidade de vida. Tá certo? Ele deve andar em novidade de vida. Aí, veja o que diz no ponto 4, né? O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda a novidade de vida dos eleitos, né? Então, eleito é o separado. A novidade da vida dos eleitos, do santo, do separado, é para uma vida nova em Cristo Jesus. A exortação aqui, né? Ou Paulo vai escrever aos irmãos, eu tenho apresentado aqui como exortações contra a velha conduta, tais como a mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda as severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, né, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 a 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, este eleito, né, que é eleito para uma vida santa, e a palavra santo quer dizer separado, o eleito é escolhido, é separado
para viver de uma forma totalmente diferente àquele antigo estilo de vida, o estilo de vida como vivem as pessoas lá no mundo, nas suas mentiras, nas fornicações, em todo tipo de pecado e impureza. O eleito não pode viver assim. O eleito não pode viver assim porque ele foi escolhido, separado para viver em novidade de vida. Então a exortação de Paulo é aos eleitos. O eleito não pode viver como vivem os demais. Segundo tópico vai tratar da predestinação. A palavra predestinação mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, o termo predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, né, que significa determinar, e pela preposição pro, que ainda indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então veja bem, aqui é importante nós ressaltar que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. A eleição é a escolha feita de Deus a escolha feita por Deus através de Cristo de um povo, e esse povo nós já falamos que é a igreja. E na eleição do Antigo Testamento, Deus escolheu Abraão, Isaac, seus descendentes, escolheu uma nação, fez dessa nação o desejo de Deus que essa nação fosse uma nação de sacerdotes. Dessa nação, os judeus veem o Cristo. Cristo é o eleito de Deus, o escolhido para, em Cristo, formar, escolher, separar um povo, e este povo é a igreja, e Paulo explica que de gentios e judeus, Deus fez um povo, derrubou o muro que separava e fez um povo desses dois povos, né? Então a eleição, fica bem claro aqui, né? É a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. Esse povo é a igreja. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Então, a eleição é a escolha de um povo. A eleição aqui trata, então, da igreja, né? Nós somos eleitos em Cristo como igreja, né? A eleição coletiva. Então, nós cremos e também ensinamos a eleição coletiva, igreja, né? Onde todos nós unidos somos a igreja de Deus, o povo escolhido, né? Já a predestinação abrange o que acontecerá com esse povo, né? O que acontece com esse povo chamado igreja? Então veja bem, por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberiam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverariam até o fim. Logo foi da vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos de Deus. A questão da predestinação também, nós temos uma diferença com o que ensina o calvinismo. O calvinismo, eles ensinam algo chamado dupla predestinação. E se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós não encontramos nenhum versículo que fale de dupla predestinação. Nós não temos esse versículo na Bíblia. Porque a predestinação, que nós também ensinamos, ela tem base no conhecimento prévio de Deus. Tá certo? Então, veja bem. O calvinismo, eles pregam a predestinação incondicional. Como nós já falamos também, a questão da eleição. Deus predestinou um grupo para a salvação
e predestinou outro grupo para a perdição. Já em seguida a esse ensino, nós temos o ensino de Jacó Armínio. Armínio ele ensinava a predestinação restrita. A predestinação restrita, ela tem base também em uma parte cooperativa do ser humano. Né? Qual é a cooperação do ser humano para essa salvação no que diz respeito à predestinação? Também que Deus conhece antecipadamente aqueles que responderiam positivamente à fé. E nós temos ainda um outro ponto de vista que é muito semelhante à predestinação restrita de Armínio, né? A predestinação restrita. Eu estou aqui com o livro do saudoso Severino Pedro. E ele diz assim na sua página 25. Sugere a predestinação restrita. Por predestinação restrita, como sugere o termo, se entende a predestinação ou a eleição mais ocasionada por parte do livre-arbítrio humano. Ocasionada pela soberana vontade de Deus, diverge, portanto, da predestinação incondicional, que ensina que a salvação humana depende de uma eleição absoluta e soberana, que depende exclusivamente de Deus. A vontade do homem fica excluída. Página 25 do livro do pastor Severino Pedro, A Doutrina da Predestinação. De igual modo, continua ele, né? De igual modo da predestinação condicional, a que nós aceitamos. Então veja o pastor Severino, né, que tem várias obras também aí pela CPAD. De igual modo, a predestinação condicional que nós aceitamos, que ensina que na salvação humana existe uma espécie de cooperação mútua, tanto por parte de Deus, o doador, como por parte do homem, o recipiendário. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Portanto, os dois cooperam para tal fim. Tiago 4:8. Então, Jacó Armínio ensina a salvação ou a predestinação restrita. O pastor Severino, ele continua a observar a questão da salvação e ensina o que depois mais o que é ensinado pela nossa igreja, né, que é a salvação condicional, né? A salvação condicional depende da cooperação humana no sentido do crer, que nós já voltamos lá atrás e falamos com relação à eleição, porque esses termos às vezes eles estão juntos, né? Às vezes quase que se confundem na Bíblia. Mas esse é o posicionamento da nossa igreja, né? Esse ensino que nós estamos falando aqui, nós estamos colocando, segundo coloca o pastor Severino Pedro, também foi ensinado pelos pais da igreja, né? Pois um dos que ensinava essa sistematização foi Martim Lutero, que está na página 32 do livro do pastor Severino Pedro, a doutrina da predestinação. Então veja, irmãos, como é que nós entendemos a questão da predestinação. A predestinação ensinada por nós é uma predestinação condicional, né? O homem precisa responder positivamente à pregação do Evangelho. A salvação, naturalmente, já falamos, não é por obras. Nós não fazemos nada para ser salvo. Quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós respondemos positivamente ao chamamento quando acontece através da pregação do Evangelho. Então, logo fica subentendido que a doutrina da dupla predestinação não tem base bíblica.
não é bíblica, né? Nós não entendemos assim porque a Bíblia não nos ensina assim, né? Não é simplesmente porque não entendemos dessa forma. Então, por que nós falamos isso? Que a predestinação também tem base no pré-conhecimento de Deus, assim como a eleição, né? Vamos ler primeiro, voltando um pouquinho, falamos da eleição, só para ficar bem claro no texto. Nós falamos que a eleição. Estou voltando um pouquinho lá no tópico anterior, né, que falava da eleição. Na eleição, nós vemos que Deus elegeu esse povo, escolheu esse povo com base na presciência, no conhecimento antecipado. Vejam o que disse o apóstolo Pedro na sua primeira epístola universal. Capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus. A eleição que nós pregamos e que nós ensinamos é com base na presciência. A predestinação, da mesma forma. Vamos ler Romanos 8 e 29. Porque os que dantes conheceu, ó a presciência aqui, conheceu antecipadamente, primeiro conheceu. Os que dantes conheceu, também predestinou. Então, a predestinação do povo eleito, da igreja, ela se dá com base na presciência de Deus, conforme Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Então, isso também deve ficar claro para nós, tá certo? Vamos então para os comentários aqui colocados pelo comentarista. Então, segundo ponto. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Então, filhos por adoção. Paulo é o único escritor que emprega no Novo Testamento o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal jurídico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim como o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos com o filho segundo o beneplácito da sua vontade, ele ainda ensina que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. No tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos, conforme conforme Colossenses 1 e 21, Romanos 8, 17. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove o Pai a fazê-la assim. Então veja bem que coisa maravilhosa na vida dos eleitos e predestinados. Nós somos reconciliados com Deus e agora somos filhos de Deus por adoção. A Bíblia deixa muito clara a doutrina da adoção de filhos, né? Isso é um privilégio dos eleitos, isso é um privilégio dos regenerados, isso é um privilégio dos nascidos de novo. Se antes nós éramos inimigos, agora nós somos filhos de Deus. Os privilégios da adoção. Então, ele abre o ponto dizendo quem somos agora. Agora, esses escolhidos, esses eleitos e esses predestinados. A predestinação aqui fala do que acontece com os eleitos, né? Então, agora vai falar, nós somos, como eleitos, predestinados, somos filhos de Deus, por adoção. E agora vai falar do privilégio deste filho adotivo. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os por escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito e o nome e os bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai, o que é direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros
de Deus e cordeiros de Cristo. Então veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, os privilégios da adoção, né? Paulo toma esse termo aqui, né, pensando no contexto romano, onde um filho adotivo, ele tinha o direito, né? Veja que diz o texto aqui, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Assim nós também recebemos um nome, né? Nós também recebemos, né? Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem do próprio Cristo. Isso nos diz, né, de forma muito clara, o nosso posicionamento como predestinados. As bênçãos, os privilégios do predestinado que agora é filho, recebe um novo nome e também uma nova imagem, a imagem do Filho de Deus. Também temos o direito de poder clamar Abba, Pai, né? Olha que coisa maravilhosa, são privilégios da adoção. Agora vamos falar no terceiro tópico da sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O Senhor Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos venham ao arrependimento e convertam-se dos seus maus caminhos. Das 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então veja, nós já falamos dessa questão. Que não existe base para a dupla predestinação. Né? Não tem base bíblica para isso. Pois sempre que a palavra aparece, as 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nunca ela está falando de condenação de pecadores. Então isso precisa ficar muito claro na nossa declaração de fé. Eu vejo que diz assim, a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, para nós, não existe essa questão da dupla predestinação, a Bíblia não dá base para isso, e a nossa confissão de fé também assevera que a predestinação ela diz respeito apenas à salvação do homem, a posição, as bênçãos, os benefícios da salvação do homem. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era plano imutável do amor de Deus desde sempre. 2 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 1:9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em promover salvação. O amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor merecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Então veja bem, a predestinação e o amor de Deus. Quando Deus estabeleceu o plano salvífico do Cristo que morre, né, esse plano já estava também estabelecido antes da fundação do mundo, certo? Então o plano da redenção, como diz o comentarista, não é um plano de emergência, emergencial, com que Deus tivesse sido pego de surpresa pela queda de Adão. Pelo contrário, quando Deus coloca Adão no jardim e dá-lhe o direito do livre-arbítrio, ele poder escolher a Deus ou não escolher, isso é uma prova grande do amor de Deus, que Ele quer que o homem o ame, Ele quer que o homem esteja com Ele, mas lhe dá a condição de não querer. Como é que eu poderia dizer que Deus ama alguém e quer relacionar com essa pessoa e quer o amor dessa pessoa, mas não dá a possibilidade de não amá-lo? Logo, isso não seria um amor.
Então Deus ama tanto o ser humano que deu a oportunidade dele não amar. Foi isso que ele fez com Adão. Deus ama tanto o ser humano que deu-lhe a possibilidade de obedecê-lo ou não. Se ele não dá a possibilidade da desobediência, então esse homem seria um robô e ele não teria outra alternativa senão obedecer a Deus. Então por isso que Adão recebe essa condição de desobedecê-lo. E isso é prova do amor de Deus. Ele não obriga nada a ninguém. Ele não obriga você a servir a ele. Ele não te obriga, como prega também o calvinismo, da graça irresistível. Não, você não é obrigado a se render a essa graça. Não é assim. Né? Você não é coagido, como diz o comentarista, você foi coagido a servir a Cristo. Não. Você deve e é, segundo o que disse o apóstolo João, né? Que nós somos atraídos por ele. É diferente. O apóstolo João diz que quando ele fosse levantado no madeiro, a muitos atrairia a si. Então é diferente, você não foi coagido, você foi atraído. Isso é prova do amor de Deus. A conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Então, Cristo morreu por todos. Fica muito claro aqui para nós, né? Está muito claro. Desde a eternidade segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Meu querido irmão, nós encerramos aqui esta aula. E eu quero dizer a você que você agradeça a Deus, porque você é um escolhido. Agradeça a Deus, porque você é um eleito. Viu? Antes da fundação do mundo, eu já te conheci. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem era você e sabia que você responderia positivamente à fé. Isso é um privilégio. Viu? Você deve agradecer a Deus nessa manhã. Entre tantas pessoas, entre milhares de pessoas, ele já sabia o seu respeito antes de você nascer. Você foi atraído pelo Evangelho, você respondeu positivamente ao Evangelho. Continue servindo e agradecendo esse Deus tão bom que te predestinou para ser filho, né? Te deu um novo nome, te deu uma nova imagem. Isso faz parte das bênçãos da predestinação, né? Do efeito dela na vida dos eleitos, dos escolhidos. Então você tem motivos de sobra para agradecer a Deus por esta dádiva tão maravilhosa. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.